As flores, elas são como se fossem bebês, né? Elas precisam de todo o cuidado, elas precisam de todo o alimento, são suscetíveis a pragas e doenças, né? Às vezes pragas e doenças que você não vê a olho nu. Quando ela é nova, ela precisa de um cuidado maior de quando ela é adulta, né? Quando ela é adulta, ela já apresenta um pouco mais os sintomas. Mas quando ela é nova, a gente tem que ter um cuidado muito maior. A planta você consegue identificar quando ela está sofrendo, né? Às vezes pode ser por um estresse, por falta d'água, por um excesso de água, por condições climáticas que vai entrar algum tipo de doença, que a planta também dá as doenças, né? Então uma bactéria no solo. Então você consegue ver a planta ali, ela brigando. O estresse, ela estimula o florescimento, porque é uma defesa da planta para garantir a perpetuação da espécie. Então, quando você começa a ter muito estresse numa planta, o ciclo dela, normalmente, ela fica mais curto, porque ela tenta defender a espécie. Então, ela quer encerrar o ciclo mais rápido. Que às vezes tem plantas que nascem na pedra, aqui do lado, e a gente está sofrendo com ela no canteiro, e ela está no lugar mais difícil, mais com pedra, com falta d'água, sofrido, e ela está tão bonita, você fala, como que pode uma coisa dessa, né? Ela está num lugar tão sofrido, mas ela está mais bonita do que aquela que está sendo de mais qualidade, mais cuidado. Então assim, a gente olha muito o comportamento das plantas aqui também. Então quando a gente tem um lote um pouco maior, que a gente vê que uma planta está se desenvolvendo um pouco mais que a outra, a gente tem que descobrir o porquê que aquela planta que não está desenvolvendo, o que ela tem. Quando a gente faz o desbrotamento, a gente pensa, meu Deus, está machucando a flor. Mas não, esse processo é para o botão principal florescer melhor. Ou seja, quando a gente pensa que está machucando ela, na verdade a gente está beneficiando a planta. A rosa em si, ela tem um processo que, por exemplo, aonde a gente faz um corte hoje, daqui 45 dias ela está completamente florindo de novo. Então você fez o quê? Você vai estar tirando aqueles botões que, vamos dizer assim, que já não serve mais. Existem árvores que precisam ser podadas, existem outros tipos de cultura que precisam ser podados também. Mas a poda faz parte do crescimento da planta. Assim como as flores, as plantas ou qualquer outra coisa que você vê que tem um desenvolvimento, passa por fases. E nem sempre essas fases são fáceis. E a nossa vida, ela também é assim. Tem momentos que são melhores e tem momentos intempestuosos também. Eu vejo que o nosso problema, né, especificamente quando a gente vive no ministério, pelo menos eu tenho percebido isso, é que às vezes as esposas, elas mesmas se cobram, ou o social cobra, para elas estarem bem o tempo todo. E isso não acontece, por quê? Porque ninguém fica bem o tempo todo. Então a gente precisa se permitir a passar por essas coisas difíceis também, por esses desafios que muitas vezes a gente percebe de forma inesperada. São coisas que a gente nunca pensou que aconteceria, outras a gente já espera, mas dependendo da intensidade, a pessoa ela acaba se perdendo, né? E não, a gente sabe que vai passar por dificuldade. É todo um processo de desenvolvimento, a gente vai se fortalecendo, a gente vai tendo uma base para quando chegar um momento de dificuldade, a gente conseguir lidar com ele. Para a gente aprender a viver melhor, a gente conseguir suportar digamos assim, esses desafios que vão vir com certeza, a gente precisa de todo aquele processo que a gente já falou lá atrás, né? O processo de se conhecer, respeitar a nossa individualidade, ter uma boa germinação, ter boas raízes, para quando vir o processo mais difícil, a gente conseguir se segurar. Mas amiga, eu sei que a vida não são apenas flores, que o ministério traz muitas dificuldades, eu sei. Eu sei que nem sempre nós conseguimos florescer como nós gostaríamos, no tempo que nós gostaríamos. Somos afligidas, atacadas, por frustrações, por perdas, por dificuldades próprias do ministério. Eu sei. Mas é que nós temos a nosso favor um Deus que nos guarda e nos protege, e apesar das dificuldades, Ele nos guia e nos permite florescer onde nós estivermos. Muitas vezes, quanto maior a dificuldade, maior e abundante é a graça de Deus para nos fazer vencer as intempéries, as dificuldades.
eu convido você a continuar crendo. Você, em Deus, pode florescer aí onde você está.